Oi, semana retrasada eu fiz um vídeo falando sobre o que aconteceu no Adobe Max, eu falei sobre várias ferramentas novas, coisas de inteligência artificial e com toda essa onda, né, já passando aí mais ou menos um ano desde que começou esse grande boom da inteligência artificial, de ferramentas como o DALL-E, como o ChatGPT, o DALL-E que é uma ferramenta de criação de imagens, o ChatGPT que é uma ferramenta de texto, outras ferramentas como da própria Adobe, com o Firefly, também tem o Bing da Microsoft, né, que eles têm lá uma ferramenta tipo o ChatGPT, a própria Google com o Bard também, e ferramentas de inteligência artificial que funcionam junto com outras coisas do dia a dia, como as ferramentas de imagem dentro dos próprios Google Pixels, né, os celulares da Google, as ferramentas que a Adobe está trazendo para o Illustrator, para o Photoshop, para o Premiere, enfim, muita coisa acontecendo nesse meio do caminho. Embora seja algo que já está acontecendo há um ano, hoje, com algumas novidades, algumas promessas, com o momento um pouco mais tranquilo, eu decidi fazer esse vídeo aqui, principalmente por conta do que aconteceu no Adobe Max, né, por conta de todas as novidades que a Adobe trouxe, e falar um pouco sobre essa questão de inteligência artificial relacionado com arte em si e relacionado com ferramentas, né? Onde que está o equilíbrio nisso tudo? Para começar, a gente tem que entender o que a inteligência artificial tem feito nos últimos meses. Basicamente tem duas frentes de inteligência artificial. A primeira é de criação de conteúdo no geral, criação de imagem, criação de vídeo, criação de texto, criação de áudio. E a segunda é a de edição, né? Como uma ferramenta para algo que já existe. Cada uma dessas duas frentes vai tendo vários braços que vão se expandindo, alguns que começam a ir para um lado já na arte, no ramo do entretenimento, no mercado audiovisual, no mercado artístico, já começa a beirar o antiético, e às vezes ultrapassa a barreira do antiético. Algumas que se mantêm dentro dessa barreira, mas que fazem de forma que às vezes passa a ser questionável, e outras que são só ferramentas para economizar tempo. Então, nisso tudo, a gente como usuário precisa estar muito atento com o que a gente está usando, entender um pouco como que essa ferramenta, essa inteligência artificial está usando aquele conteúdo e saber quando que é plausível a gente usar isso, quando que se torna algo antiético, enfim. É aquilo. É uma discussão bem longa, se a gente for parar para pensar. Não é uma discussão fácil de se ter. Porque o que eu, como um artista, como um criador de conteúdo, como um cinegrafista, como um editor de vídeo, como um designer gráfico, eu posso considerar uma coisa antiética dentro de inteligência artificial que uma pessoa que é, sei lá, um contador, um lojista, uma pessoa de outra área não vai considerar antiético porque não está inserida nesse meio. Porque hoje a gente está com muita coisa acontecendo e muita coisa a gente não sabe como lidar. Às vezes a gente acaba usando demais, às vezes a gente acaba não ligando para umas coisas que seriam mais legais de a gente estar usando, até porque é aquilo. Tem aquelas coisas que atraem mais, como você chegar e digitar meia dúzia de palavras e a ferramenta te entregar uma imagem completa, isso é atraente. Mas onde que é feita a barreira? Onde que está a barreira do que é ético e do que não é dentro da arte? É difícil. Toda a indústria artística está tentando botar na prática, botar no papel onde que está essa barreira. Em que momento se torna antiético e em que momento você consegue ter isso como uma ferramenta útil.
E a gente tem uma iniciativa de regulamentação que várias empresas estão entrando nessa iniciativa, estão apoiando a iniciativa e tal, que é uma iniciativa que basicamente faz com que os metadados de um conteúdo tenham nele que algo foi criado por inteligência artificial. E o que é metadado, para quem não sabe? Cada arquivo que é criado no meu celular, na minha câmera, no meu computador, ele tem metadados, que são dados que você não consegue alterar. E essa iniciativa, né, para regulamentar a inteligência artificial, bota que quando for feita uma imagem em inteligência artificial, nos metadados vai ter lá uma informaçãozinha de que foi criada em inteligência artificial. Isso resolve todos os problemas? Não, porque o consumidor comum não vai saber olhar ali os metadados e olhar, nossa, isso aqui foi feito por inteligência artificial. O consumidor comum vai olhar a imagem, vai falar, é isso aí, próximo. Uma outra coisa é que nos metadados, onde está ali que teve interferência de inteligência artificial, vai ter o que foi feito na imagem. Então, tudo que foi editado naquela imagem, por exemplo, uma imagem que eu abro no Photoshop, vai ter lá tudo o que foi feito. Então, a Adobe está fazendo parte também dessa iniciativa, né? Ela está apoiando essa iniciativa. E tudo o que for feito nos programas da Adobe, no Premiere, no Photoshop, no Illustrator, no Lightroom, vai ter lá detalhado nos metadados. E aí o que tiver interferência de inteligência artificial vai estar lá descrito e o que a inteligência artificial fez. Se foi um preenchimento gerativo, se foi a introdução de uma imagem por inteligência artificial, vai estar tudo lá. E além dessa iniciativa, tem uma outra iniciativa da OpenAI, que é a criadora do DALL-E, que é a ferramenta de criação de imagem, e do ChatGPT, que é a ferramenta de criação de texto, para que criadores optem por não estarem na base de inteligência artificial, na base de dados da OpenAI. Isso é um pouco esquisito. Por quê? Você tem que ir e optar por não estar, e não ir e autorizar o uso. É o caminho contrário. Então, basicamente, eles têm a base de dados completa lá, com tudo que tem na internet, praticamente. E aí, se você é um criador que você não quer que o seu conteúdo seja usado, você vai lá na OpenAI, você bota suas informações, eu não sei exatamente como funciona, e você pede para eles não usarem. Só que o seu conteúdo já está na base de dados deles. Então, como que isso é feito? Isso é uma questão que a OpenAI ainda não esclareceu ao certo. E aí fica um pouco ali naquela barreira indo para o antiético, como eu falei. Porque se eu não autorizo, mas o meu conteúdo já está na base de dados dele, então fica ali uma questão meio nebulosa. Então esses são dois exemplos de como a indústria está tentando regulamentar para que essa barreira seja realmente uma barreira regulamentada. Que a gente saiba, por A mais B, o que a gente pode usar e o que é dentro da ética da indústria audiovisual, da indústria artística, e o que, se for usado, rompe essa barreira, e aí as consequências ainda serão regulamentadas, ainda vão ter leis, etc. Então é um caminho ainda muito grande a ser percorrido. E aí agora, já que eu falei um pouco dessa parte mais artística, eu vou falar da outra parte, da outra frente que eu tinha mencionado mais cedo, que é a frente de ferramentas, a frente de edição, de economia de tempo. Porque, como eu mencionei aqui, a Adobe mostrou algumas ferramentas que você pode usar que não são ferramentas de criação, são ferramentas de edição, que são coisas que você, como um criador, como um editor de imagem, de vídeo, você pode fazer hoje, só que você demora muito tempo. E a Adobe trouxe ferramentas para tornar esse caminho mais fácil. E aí esse é um lado da inteligência artificial que vem como ferramentas para economizar tempo, para auxiliar os criadores, os artistas, etc. Então, por exemplo, eles mostraram lá no Illustrator, no início do ano, a ferramenta de cor gerativa. Você digita lá, basicamente, como que você quer que aquela imagem fique, a paleta de cores, como você pensa,
e aí ele gera ali opções de paleta de cores para você. Então isso é uma ferramenta para te ajudar. Mas ao mesmo tempo, a Adobe tem dentro disso também ferramentas um pouco mais indo para o lado da criação. Então agora dentro do Illustrator você tem uma ferramenta para gerar imagens vetorizadas através de inteligência artificial. E isso já é um pouco saindo do lado da ferramenta e indo para o lado da criação. Que é aquilo, começa a entrar naquela parte da barreira, da ética, etc. E nas ferramentas, a gente também tem isso. Eu usei aqui o exemplo de uma ferramenta que é para economizar tempo, a ferramenta de cor gerativa do Illustrator. Mas algumas ferramentas de algumas plataformas, de alguns dispositivos, como o celular da Google, o Google Pixel, começam a entrar nessa questão já um pouco da ética. E até o próprio Google Pixel, o celular em si, ele chega e às vezes fala, ó, o que você está fazendo pode interferir na imagem de forma que não seja uma coisa ética, digamos assim. Não é exatamente essa mensagem que mostra lá, mas basicamente é isso que quer dizer. Então, por exemplo, a Google anunciou no evento dela que os Google Pixel agora tem o editor mágico das imagens lá. Você pode pegar uma bola, aumentar ou diminuir o tamanho dela, uma pessoa, aumentar, diminuir o tamanho dela, mudar de posição, etc. Remover coisas do fundo, remover ainda mais coisas do fundo, coisas maiores e tal. E você pode fazer um monte de coisa na imagem, você pode editar a imagem por completo. Só que aí, em alguns momentos, como o Marques Brownlee falou no podcast dele, ele tentou ver até onde ia esse negócio de você poder mexer na imagem, e aí ele falou que tinha uma imagem que ele estava jogando Ultimate Frisbee, que ele é competidor de Ultimate Frisbee, etc. E aí tinha uma imagem que ele estava saltando no ar, indo pegar o Frisbee. Mas quando ele tentou mover ele mesmo, apareceu uma mensagem falando que ele não poderia fazer aquela ação e tal, porque ia contra a ética. Sei lá, não sei como é que era a mensagem, mas apareceu uma mensagem falando que ele não poderia mexer ele mesmo, porque ia alterar muito a imagem. Só que se você consegue alterar todo o resto, entra nisso. É uma ferramenta de edição, não uma ferramenta de criação, mas que dependendo de como você edite aquilo, pode se tornar algo, entre aspas, antiético. É mesmo ou não é? É uma questão. Entra na pergunta que muitos criadores, muitos fotógrafos, cinegrafistas, artistas têm feito, que é: o que é uma foto? Que é uma coisa que eu já falei no evento lá da Google, quando eu falei do evento da Google. Por quê? Se você começar a alterar muito uma foto, como eles têm agora a ferramenta de Best Take, eles têm a ferramenta do editor mágico, que você começa a mexer, você mexe no rosto das pessoas, você pode alterar o rosto das pessoas para deixar todo mundo sorrindo. Não teve uma foto que estava todo mundo sorrindo, mas aí você altera o rosto das pessoas para deixar todo mundo sorrindo. Ou a ferramenta do editor mágico, você pode mudar a posição de uma pessoa, mudar a posição do objeto, o tamanho, etc. O que se torna uma foto? Mas isso não necessariamente quer dizer se é ético ou não. Só que aí, se entra no negócio, você tem lá uma imagem que você fez. Por exemplo, a imagem que eles mostraram. Era um garoto usando um trampolim para enterrar uma bola na cesta lá. E aí ele queria parecer que ele pulou mais alto, ele arrastou para cima, ficou mais alto e apagou o trampolim. E aí parecia que ele tinha pulado muito alto. Só que na verdade ele não tá. Essa imagem é uma imagem falsificada. E aí é aquilo. Isso é antiético? Dependendo do ponto de vista, sim. Mas dependendo, nem tanto. Porque hoje, sem as ferramentas de inteligência artificial, a gente tem muitos artistas, como o Boss Logic, por exemplo, que faz várias artes, onde ele pega várias coisas e joga dentro de uma mesma imagem e faz uma arte muito foda. Só que é aquilo. Você sabe que teve interferência porque é o estilo dele, a arte dele, o trabalho dele é esse. Ele faz isso desde sempre. Então você sabe que aquela arte ele teve uma interferência. Na questão da imagem da enterrada, você não sabe. Você não sabe que teve uma interferência ali. E aí essa é uma questão onde até as ferramentas que são para economizar tempo, que são para ajudar, que são para editar, começam a ficar um pouco nebulosas. Como é uma ferramenta
um protótipo de uma ferramenta que foi mostrada na Adobe Max, que é o Project Fast Fill, o projeto preenchimento rápido. Que basicamente, o que é esse projeto preenchimento rápido? O que ele faz? Basicamente ele faz o Content Aware Fill que a gente já tem. Só que é isso, eu demoro para fazer isso. O Project Fast Fill é automaticamente, entre aspas. Você basicamente pega lá a caneta, faz o desenho de onde você quer remover ali, do que você quer remover. Você clica para gerar, ele faz isso no vídeo inteiro automaticamente. Nesse caso de você apagar algumas pessoas da imagem, ok até. Só que um outro caso que eles mostraram já é um pouco diferente. Eles mostraram um vídeo lá de um rapaz andando, ele estava com um terno, né, com uma blusa, com um terno, só que ele estava sem gravata. E aí o cara foi lá, passou a caneta e ele digitou gravata, clicou para gerar, e aí o Project Fast Fill gerou gravatas para ele ali, ele selecionou a que ele queria, e no vídeo o rapaz passava por lugares onde tinha mais sombra e por lugares onde tinha mais luz. E a gravata se adaptou a esses momentos. Então esse lado da ferramenta já é um pouco mais diferente do que o lado de simplesmente apagar uma pessoa da imagem. E aí é aquilo, é como eu falei, é uma ferramenta de edição, mas que entra um pouco na questão da criação, porque é algo que não estava ali, e começa a se questionar. Isso é ético ou não? Mas enfim, é muita coisa que tem que ser levada em consideração quando você pensa nessas ferramentas, quando você discute sobre essas ferramentas. É um debate muito longo, é um debate que tem várias nuances, tem várias variáveis. Então, é uma coisa que tem pouco mais de um ano que a gente realmente começou a entender inteligência artificial. A gente avançou bastante já na questão de regulamentação. Como eu falei, as duas iniciativas lá, tanto a da OpenAI, que é uma iniciativa um pouco esquisita, mas pelo menos é uma iniciativa, e a iniciativa lá dos metadados que eu falei, que eu não lembro o nome da iniciativa, eu vou botar aqui embaixo, que aí vocês até podem pesquisar para entender um pouco melhor. São coisas que já tem um avanço, mas ainda precisa avançar muito, ainda precisa de muita discussão. Mas enfim, é uma discussão que ainda vai ter muita água para rolar debaixo da ponte. Vamos ver como que vai ser nos próximos meses, mas é isso. Se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Comenta aí algum tema que você quer que eu traga aqui no canal. Se você quer que eu fale um pouco mais sobre algumas dessas ferramentas, tanto da Adobe quanto da OpenAI e outras empresas, da Google, né, com Bard, da Microsoft com Bing, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.